Palavra de Deus em Mateus capítulo 7, versículo 22, vai dizer assim: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afaste de mim, vocês que praticam o mal. Outras versões diz: praticam a iniquidade. O Senhor tem falado muito ao meu coração nesse tempo, e através até de um podcast da Nairnani, uma frase muito pessoal, muito profunda, né? E até caiu pessoalmente para mim, assim, porque a gente precisa refletir a nossa trajetória de vida, a nossa trajetória ministerial, a nossa vida com Deus. E ela disse algo muito importante, né? Que o Espírito Santo, ele vai passar por todos nós, mas alguns vão escolher se santificar, se consagrar, buscar o Senhor, buscar intimidade com Deus, e outros simplesmente vão se deixar apenas ser usados por Ele. A gente precisa, mais do que nunca nesse tempo, entender que obras, frutos do Espírito não são obras, né? As pessoas têm dado muito fruto. A pessoa vai na igreja de segunda a segunda, a pessoa vai na igreja todo domingo, toda terça, toda quarta, a pessoa faz evangelismo, a pessoa vai no presídio. Essa pessoa é uma bênção, ela dá muitos frutos, porque pelo fruto a gente conhece a árvore. Só que fruto está falando do fruto do Espírito dentro de mim, que é paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. E geralmente quem come dos frutos é Deus e a nossa família, que é quem mora com a gente, quem está com a gente sempre, né? Os meus filhos são os que mais desfrutam da minha paciência ou da minha impaciência, são os que desfrutam mais do meu amor, ou muitas vezes da minha atitude raivosa. Os meus filhos são aqueles que desfrutam da longanimidade, da benignidade, da bondade, do meu domínio próprio. Então, quem desfruta disso é meu marido, meus filhos e Deus, dentro da minha intimidade, dentro da minha Betânia, dentro do meu lugar secreto, dentro do meu lugar de habitação. Então, dentro desse lugar é que as pessoas desfrutam do fruto do Espírito que está produzindo de dentro de mim para fora. Então, quando a gente está falando de fruto, a gente está falando de comportamento, de caráter. E só uma pessoa que se permite ser corrigida, consertada, santificada, vive em arrependimento, vive em busca de que Deus derrame graça para viver, em que o Espírito que habita dentro dela vá transformando, vá poder produzir o fruto do Espírito. E isso, geralmente, a gente não consegue ver na igreja, né? Porque a igreja é um ambiente propício para eu ser sempre muito mansa, muito boa, muito gentil, muito amorosa, né? Eu digo que a igreja é um ambiente perfeito do bom teatro. Por quê? Porque aquele ambiente ele está totalmente propenso a eu ser uma bênção, né? Mas dentro da minha casa, dentro do meu lar, com meu marido, no meu casamento, com os meus filhos, ou no meu trabalho que eu passo muitas horas, é ali que as pessoas vão ver se eu tenho fruto do Espírito ou não. Seja a minha falha, seja as minhas boas ações, ali nesses ambientes é que as pessoas vão ver, mas principalmente dentro da minha casa. Então, assim, a gente precisa desvincular a obra de fruto, né? Obra é folha, né? Geralmente ministério é folha. Folha por quê? Porque geralmente é na folha, vamos para a natureza, é que se produz os chás medicinais, onde se produz as ervas, né, curativas, é onde geralmente se fazem os remédios, é através do quê? Das folhas, das plantas, das flores, né? Mas fruto é alimento. E quem se alimenta do fruto do Espírito é Deus e nossa família, né? Principalmente. Então, ministério é folha, fruto é caráter tratado, é atitude, tá? Então, vamos lá. E essa palavra de Mateus 7, ela
me introduziu a uma realidade que eu tenho buscado muito em Deus, assim, misericórdia e graça, sabe? Eu acho que eu já acordo nos últimos dias já falando, Senhor, derrama graça sobre mim para viver esse dia, para te obedecer, para ser mansa, para ser amorosa, para ser paciente. Porque vamos combinar, gente, eu tenho um filho de 8 e um de 4. Ou fase pra você ter que, meu Deus, exercer um nível de paciência muito elevado. Não é fácil, tá? Não é fácil, não. Principalmente na hora dos estudos. Aqui é só a graça, só o sangue. Mas, enfim. E o Senhor, ele foi... Quando ela ministrou essa palavra nesse vídeo, eu até compartilhei com vocês por aí, não sei se no Reels, não sei se no status, enfim, em algum lugar eu compartilhei. E essa palavra, ela veio muito de encontro ao meu coração, sabe? Porque nós estamos vivendo dessa forma. E o Senhor, ele falava muito isso para mim. Existem 2 espécies de pessoas dentro da igreja. O filho e o funcionário. O funcionário que faz as obras, que cumpre todas as funções, que está na igreja de domingo a domingo, de segunda a segunda, enfim. É aquele que está em todos os eventos, aquele que está em todas as programações, em todas as conferências, que faz tudo. Mas ele só não tira tempo para orar, ele só não tira tempo para ter relacionamento, ou simplesmente parar e me ouvir. E eu tenho um filho que nem sempre faz o que eu desejo, que às vezes bate pé, que nem sempre está lotado de obras, mas ele é pontual, ele me serve no momento e no propósito exato, no tempo determinado. Mas ele é meu filho e ele busca relacionamento comigo, e por isso ele está no tempo e no modo. Nem sempre no tempo e no modo que as pessoas desejam, mas no tempo e no modo que eu quero, né? E esse filho, ele dá fruto. Só que esse filho, rotineiramente, ele é podado para poder dar mais fruto. De tempo em tempo, esse filho é podado para que ele possa dar mais fruto. Então, hoje, eu não estou fazendo apologia à preguiça ministerial, não, tá? Mas me entenda. Você não é o que você faz. Você é filho de Deus. Mais importante do que fazer obras para Deus, ser o funcionário de Deus, é você ser de Deus. É você se permitir ser tratado por Deus. É você estar em constante processo de arrependimento, constante processo de quebrantamento, constante processo de arrependimento. E sempre dependente de Deus. Quando você entender isso, muitas coisas vão mudar na sua vida. E isso, eu quero deixar essa palavra para finalizar esse vídeo, para ele não ficar tão longo. Eu quero dizer assim, e no versículo 22 vai dizer, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome. Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Em outras versões, vocês praticam o mal. Eu quero orar com você nessa hora. Feche seus olhos aí onde você está. Espírito Santo de Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por essa palavra. Nós queremos te agradecer, Espírito Santo, porque o Senhor não desiste de nós, está sempre nos despertando, nos acordando, nos tirando do sono da indolência. Espírito Santo, muito obrigada, Pai, por essa palavra. Eu quero orar agora por cada um que está me ouvindo. Eu não sei quantas pessoas vão assistir esse vídeo, eu não faço a menor ideia, Senhor. Mas eu quero te pedir, Espírito de Deus, nos convence do pecado, nos convence da justiça, nos convence do juízo, nos convence, Senhor, daquilo que nós precisamos ser convencidos no nosso interior. Espírito da verdade nos guia toda a verdade, nos leva a um lugar de profundo arrependimento.
Espírito Santo, que não seja só um arrependimento do choro, um arrependimento de lágrimas, um arrependimento vazio, mas que seja, sim, Senhor, uma atitude interna, um desejo profundo interior, uma decisão firme de mudança de vida, de mudança de caráter, de mudança de comportamento. Eu sei que muitas vezes, Pai, eu estou falando com pessoas que estão aqui há 20, 30 anos de evangelho, já são pastores, já são ministros, já são diáconos, são presbíteros, são pessoas que já têm uma bagagem, que já ensinam pessoas, mas existem pecados de estimação, Senhor, que laçam essas pessoas, Pai, a não subirem num nível contigo, não com a igreja, mas com o Senhor. Bloqueios espirituais, bloqueios emocionais. Senhor, eu te peço nessa hora, no nome de Jesus, quebra nossas cadeias, quebra as cadeias da hipocrisia, quebra as cadeias, Senhor, da vida dupla, que muitos, Senhor, vivem, muitos de nós, Igreja de Cristo, estamos vivendo, Senhor. Porque nós demoramos tanto para nos arrepender que o pecado cauterizou. Espírito Santo, derrama a tua unção que despedaça todo o jugo, Senhor, o jugo do pecado, que arranca toda a raiz de amargura, Senhor, que produz, Senhor, tanta turbulência nos corações, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, quebra as nossas cadeias, e rompe em nós um tempo de libertação, quebrantamento, purificação. A tua palavra diz que sobre o caminho da santidade nem o louco errará esse caminho. Espírito Santo, nos leva a caminhar na luz. Ah, Pai, nós temos vivido um tempo que não só lavar os pés tem sido suficiente, mas nós precisamos de um banho das tuas águas, que purifica, que santifica. Senhor, em nome de Jesus, que o teu sangue passe pela tua igreja, passe pela minha vida, passe pela minha casa, passe pela minha família e passe por aquele que está me assistindo nessa hora, Deus, em nome de Jesus. O teu sangue que